Então, compartilhar é praticamente assumir que não há duas coisas, tem uma só. Significa que aquele que reconhece-se com Deus ou com o Espírito Santo ou ouvindo o Espírito Santo, isso não remete em nada a uma noção de como se eu estivesse realmente sendo orientado por um Deus fora. Pelo contrário, o que é ouvir o Espírito Santo ou ser guiado pela mente de Deus? Como nós ouvimos muito na metafísica de um curso de milagres. Significa sentir-se como Deus. Significa sentir-se exatamente o que é ser Deus. Então, quando há alguma compreensão de uma unidade, de ser apenas uma única coisa, uma realidade, um existir que apenas é, aí sim nós estamos nos alinhando com o Espírito Santo, né? Com a mentalidade de Deus, ou seja, a voz que fala por Deus. É por isso que o Espírito Santo não é uma orientação externa, como a maioria de nós ainda interpreta, né? Infelizmente, muitos de nós ainda lidamos com esse símbolo como se realmente houvesse um eu aqui que está sendo guiado por uma entidade externa. Essa entidade externa é maior, é melhor, é mais santa e é tão mais elevada que guia um eu aqui. É por isso que é sempre importante lembrar que tanto o ego como o Espírito Santo são nomes dentro da metafísica de um curso de milagres, né? São símbolos, são palavras que foram colocadas para explicar uma experiência que é metafísica, uma experiência, né, no nível da percepção de existência, né? O ego é trazido dentro do contexto do texto para explicar que parece haver um modo de pensar, um sistema de pensamento que foi colocado na mente, né, que é outro símbolo para representar algo que existe ali antes e que pensa. E aí essa mente parece ter produzido um pensamento em que ela fica contando um monte de histórias que ela parece opor-se ao que ela já é, a própria eternidade. E aí essa história que ela fica inventando surge em forma de vozes, em imagens, né, em formas, e a identificação unida a isso fica aparentemente alimentando um modo de pensar que nesse lugar tudo se afirma que a existência é um eu separado. Isso é o ego. Então, como dentro do ego tudo é interpretado de forma separada pela própria mente que inventou esse modo de pensar, tudo é visto a partir da ideia de que eu sou algo aqui vendo alguma coisa ali, me relacionando com alguma coisa ali, nós também projetamos essa mesma separação em cima de Deus, em cima dos símbolos, né? A fonte da existência ou a voz que fala pela fonte da existência, o Espírito Santo. Então, nós interpretamos também o Espírito Santo também como se fosse um agente externo. E ele é trazido também no contexto do texto, em muitos lugares, em muitas frases, como se fosse realmente algo externo. Mas é só porque o nosso próprio modo de pensar interpreta tudo como se fosse a partir da separação.